Amados, a paz do Senhor Jesus, aqui pastor Everaldo Nunes, sou pastor aqui, estou aqui na igreja, Comunidade Batista Moriá, Santa Bárbara de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade, e agradecer também a irmã Rúbia, pela honra, pelo carinho, pela confiança. Pediu para que nós estivéssemos trazendo uma palavra, orando ao Senhor, para que aquilo que Ele deseja ministrar aos nossos corações. Veio uma mensagem no meu coração que eu já ministrei aqui na igreja, mas faz bastante tempo. O Espírito Santo me trouxe ela, e quando eu preguei aqui, eu coloquei um título: Vencendo o Ponto Fraco. Todos nós temos áreas vulneráveis das nossas vidas que nós devemos lutar, ser mais prudente, mais vigilância. Por exemplo, existem pessoas que talvez vão ouvir essa nossa mensagem, eu acredito que não seja só crentes, que seria muito importante compartilhar para pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, que tem ou que teve num passado problemas, por exemplo, com bebida. Eu, por exemplo, o Senhor Jesus me resgatou com 18 anos. Eu nunca tive problema com bebidas. Não era um problema que eu enfrentava. Eu tinha outros problemas, fraquezas que o diabo me usava no mundo. Mas é comum as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, uns têm problema com bebidas, outros têm problemas com drogas, outros têm problema com dinheiro, e assim várias mulheres, hoje no caso mulheres, problemas com homens, enfim. A Escritura Sagrada diz em 1 Coríntios capítulo 10, se não me falha a memória, versículo 13 ou 14, que não existe tentação que não seja humana. Ou seja, toda tentação é humana, a tentação não é espiritual. Eu vou ler, não é a mensagem, é só uma pequena introdução, mas para mim ser exatamente fiel, e se alguém depois talvez queira ler, é exatamente isso. 1 Coríntios 10, verso 13. Não sobreveio tentação sobre vós que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Ou seja, toda tentação que nós temos, somos tentados, ela não é espiritual, ela é humana. A provação de Deus, quando Deus prova, ela é espiritual. A provação, quando Deus prova um ser humano, ele tem o propósito de extrair o melhor daquela pessoa. Por exemplo, a fé, no caso de Abraão. E provou o Senhor Deus a Abraão, pedindo-lhe o filho. Agora a tentação não. A tentação, ela tem o propósito, quando o que somos tentados, não é extrair de nós o melhor, mas o pior. Aonde está escrito isso, pastor Everaldo? Tiago, capítulo 1, preste atenção que está escrito. Eu vou ler com vocês. Não é essa a mensagem. Eu estou falando porque cada um de nós temos pontos vulneráveis nas nossas vidas. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem, a pessoa, o ser humano, que suporta com perseverança a provação. Preste atenção. Porque depois de ter sido provado e aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Agora, versículo 13. Preste atenção, por gentileza. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Tiago 1,13. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos, quando essa lhe atraz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então preste atenção, diz a Escritura, versículo 14, que ao contrário, cada um é tentado pelos seus próprios desejos. Então, ou seja, você, uma fraqueza com bebida, o diabo vai preparar a bebida, mas a tentação é de algo que você gosta. Então, eu não sei por que eu estou falando isso, o Espírito Santo sabe. Então, e quando, pastor, a gente aceita Jesus, eu sei que tem algumas pessoas que vai discordar comigo, não tem problema nenhum. Mas eu não acredito nisso. Ah, pastor, me converti, só acredito que eu perdi a vontade. Glória a Deus. Mas em tudo não. Porque se você perdeu a vontade de tudo, você não é tentado mais. E se você não é tentado, você não peca. E não é isso que a Escritura diz. Gálatas capítulo 5 diz o seguinte: vivei, andai em espírito,
e jamais satisfareis o desejo da vossa carne. Preste atenção agora. Andai em espírito e jamais vão satisfazer o que seja do vosso querer. O que é isso? Quando eu ando em espírito, eu quero, mas eu não faço, porque eu recebo forças do Espírito Santo para não fazer. Mas isso não quer dizer que eu não quero. Eu não perco a vontade, eu recebo forças para resistir. Eu não sei se essa introdução foi clara, para alertar a mim e a você que está me ouvindo, que você existe partes vulneráveis na sua vida que você precisa vencer. Ou você vence, ou você vai ser vencido. Então, eu vou ler um texto, não é meu perfil de pregação. Como que é o meu perfil de pregação? Quem me conhece. Todo texto que eu leio, eu gosto de explanar sobre o texto, mas eu vou fugir um pouco das minhas características. Vou ler um texto, não vou falar nada sobre ele, mas eu vou usar 2 personagens bíblicos. Eu poderia usar inúmeros, mas vou usar 2. O texto que eu vou usar aqui como uma base, um alicerce, é Neemias capítulo 4, o versículo, deixa eu ver aqui, eu vou ser bem objetivo, porque o tempo não pode ser muito extenso. Versículo 11, está escrito assim, Neemias 4, verso 11: disseram, porém, os nossos inimigos, eles nada saberão e nem verão, até que nós entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Nós vamos parar a obra. Versículo 13, olha o que diz Neemias então. Só pulou 12, pastor? Pulei, tá? Mas é de propósito para ser objetivo. Então disse Neemias, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos. O que é isso? Ele colocou o povo atrás da muralha, mas aonde a muralha não estava alta, estava baixo ou estava aberta, eu coloquei nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, com as suas espadas e com as suas lanças e com seus arcos. Quando Neemias recebeu a mensagem que iriam ser atacados para fazer cessar a obra, ele pega o povo por famílias e coloca atrás do muro. Mas que lugar? Na parte alta, protegida? Não, no ponto vulnerável. O que o Espírito Santo está falando comigo e com você? A gente vigiar mais os nossos pontos vulneráveis. Pontos vulneráveis. Você sabe o que Deus está falando contigo? Qual é a sua fraqueza? Qual é o seu ponto vulnerável? Então não brinca. Então seja vigilante, espada na mão, palavra, atento, alerta, foge da aparência, daquilo que é mal. Então eu quero usar 2 personagens. Eu poderia usar inúmeros. Eu poderia falar de Davi, eu poderia falar de Saul, poderia falar de muitos, mas eu escolhi um personagem no Novo e outro no Velho Testamento, para mostrar que eles não venceram e foram vencidos. Na mesma palavra lá em 1 Coríntios capítulo 10, diz assim, que todas essas coisas foram escritas para exemplo nosso, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que os nossos irmãos no passado cometeram e caíram no deserto. O plano de Deus é que a gente alcance o alvo, o objetivo, a eternidade do lado do Senhor, mas que a gente venha pegar isso por exemplo. Então, pastor, que área da minha vida que eu tenho que vigiar? Nas suas fraquezas. Você tem, por exemplo, quando você converteu ao Evangelho, ao Senhor Jesus, você tinha problema com bebida? Nem por brincadeira vai no bar buscar uma cerveja ou um churrasco que tenha bebida, porque ali você vai ser tentado e é a sua fraqueza. Pastor, eu vou tomar um cálice de vinho. Você teve problema com bebida no passado? Não toma. Essa vai ser só uma porta para o diabo adentrar e destruir a sua vida. Você teve problema com o quê? Ou você tem problema com o quê? Que eu estou falando com pessoas que têm e que tiveram. Então é um alerta para nós. Qual o primeiro personagem que eu vou pegar? Judas. Quem era Judas? Para a gente ganhar tempo, vou convidar você a abrir a Escritura. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. Essa mesma mensagem, essa mesma passagem está escrita em Marcos, capítulo 14 e Mateus, capítulo 26. O que fala? Fala de Maria, de Betânia, entrando na casa de Simão, o leproso, entrando na casa de Simão e quebrando um vaso precioso e derramando um perfume mais precioso ainda. Eu vou ler com vocês.
6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Maria servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com aquele perfume de bálsamo. Mas Judas, um dos seus 12 discípulos, preste atenção quem que era esse cara, Judas Iscariote, era um cara que andou com Jesus. Marcos capítulo 2 aqui, está escrito que Jesus escolheu ele, depois de uma noite de oração no monte. Então Judas quem que era? Era um escolhido. Judas, na missão dos 12, onde Jesus diz: anunciai e pregai, antecedeis da casa que eu estou para ir, curai os enfermos, purificai os leprosos, e voltam falando: Senhor, no teu nome nós vimos Satanás caindo, nós vimos os demônios sendo expulsos, nós curamos enfermos. Jesus falou para eles se alegrarem, porque a alegria maior é ter um nome escrito no livro da vida. Esse cara viu Lázaro ressuscitar depois de 4 dias morto. Ele viu inúmeros milagres, ele viu multidão comer pães através do milagre da multiplicação. Ele viu tantas coisas, mas isso foi suficiente, pastor Everaldo? Não, não foi. Porque está escrito aqui: mas Judas Iscariote, um dos 12, que participou de tudo isso que eu acabei de falar com você, o qual estava para traí-lo, ele disse, ele se escandalizou: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? E que não vendeu esse perfume por 300 dias de trabalho e deu aos pobres? Verso 6 é terrível, olha só. Ele disse isso não é porque que ele tinha cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão. E sendo tesoureiro, ou guardando a bolsa, tirava o que nela era lançado. Não é terrível isso? 3 anos e meio andando do lado de Jesus, 3 anos e meio vendo o milagre acontecer e, através do nome de Jesus, fazendo o milagre acontecer. Milagre, irmãos, não converte a vida de ninguém. A nação de Israel passou no meio de um oceano, abriu um oceano, passaram louvando, jubilando, cantando. 3 meses depois estava adorando o bezerro, chamando o bezerro de ouro de Deus. Então, se você está condicionando a sua fidelidade a Deus, uma porta que Ele vai se abrir. Se você está condicionando: se Deus abrir essa porta, eu vou ser dizimista fiel. Se Deus abrir, fizer isso, eu vou contar testemunho. Se você está condicionando a sua fé ao Deus vivo, a qualquer uma coisa, se Ele fizer alguma coisa, significa que você ainda não teve um encontro real com Deus. Você precisa ter um encontro real com Deus. Judas, esse tempo todo andando com Jesus, tantos milagres, mas ele não permitiu a palavra penetrar nele. Então, depois de tanto tempo, depois de tantos milagres, quem era Judas? Você leu aqui comigo. Ele falou isso não é porque ele tinha cuidado dos pobres, não. Ele era ladrão. Do lado de Jesus, o que ele mudou? Em nada. Ele continuava sendo ladrão. Quanto tempo nós vamos andar do lado de Jesus, frequentando uma igreja, cantando, pregando e sendo a mesma pessoa? Pastor, mas está tendo resultado. Resultado não quer dizer nada. Eu acabei de te dar aqui exemplos. Ele era ladrão e ele estava para traí-lo. E como que aconteceu, pastor Everaldo, esse lance da traição? Marcos 14, eu quero ler com vocês. Se você ler do versículo 2 ao versículo 9, é a mesma passagem, eu vou ler. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso. Lembra que eu falei no início, Simão o leproso? Ele estava em Betânia, mas eles não estavam na casa de Lázaro, Maria e Marta. Estava na casa de Simão o leproso. Quem estava lá na casa de Simão? Estava Jesus, os discípulos, estava Lázaro, que ele tinha ressuscitado, João 12 diz isso, estava Maria, reclinado à mesa, ela trazendo um vaso de alabastro. O vaso era muito precioso, com um preciosíssimo perfume. É a mesma passagem, eu não vou ler. Até o verso 9, verso 10 diz assim: depois desse episódio que ele fala: gente, por que não vendeu por 300 dias de trabalho? Irmãos, isso aqui, 300 dias de trabalho, dá mais de um ano, dá 365 dias, você tira feriado, você tira sábado, domingo, isso dá mais de 2 anos de trabalho. Agora imagina no salário de uma mulher, o que representava essa oferta que ela fez.
Sem a representatividade do lado espiritual, que não dá para calcular, o lado financeiro era muito alto. O Judas, a hora que vê isso, falou: nossa, se vendesse esses 300 denários e isso viesse aqui para minha administração, eu ia estourar no norte. Nossa, ele era ladrão, ele roubava o que o povo ofertava. Agora, o Espírito Santo me faz lembrar de um negócio que ia passar em branco aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e eu prego assim, tá, gente? Será que Jesus, que sabia que ele era ladrão, ou não, colocou ele como tesoureiro e não sabia que ele era ladrão? O que você acha? Eu tenho certeza absoluta que Jesus sabia que ele era ladrão. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você tem um comércio, você tem um supermercado, você tem um negócio. Aí você percebe-se que o seu caixa está te roubando. O que você faz? Seu funcionário está te roubando. Se for uma pessoa muito boa, trabalhador, você com um olhar de misericórdia, vê que é uma fraqueza, você deixa ela nessa mesma posição ou muda ela de lugar dentro da empresa? Normalmente nós mandaríamos embora. Não, me roubou, vai ser mandado embora. Ou naquela alma muito caridosa: não vou mandar embora, eu vou transferir ela de setor. Não vai ficar mais no caixa, vai ficar como repositor do mercadinho, vamos dizer assim. Jesus não tirou Judas de como um dos 12, não, a partir de hoje você não é mais um dos 12, não, ele deixou, e não tirou ele da tesouraria. Eu te pergunto por quê? Por que Jesus agia totalmente diferente do que nós agimos? Esse é o nosso problema. Sabe por quê? Não adianta Jesus tirar ele da tesouraria e continuar sendo ladrão, roubando. Jesus: eu vou deixar você na tesouraria, você tem que vencer essa fraqueza. Assim diz o Espírito Santo: você tem que vencer esta fraqueza. Não adianta você quebrar o celular, você compra outro, você tem que vencer essa fraqueza no seu celular. Então não adianta você quebrar a televisão, você tem que vencer o que você assiste na sua televisão. Eu estou te dando alguns exemplos simples. Faz algum propósito com Deus, vence. Se o WhatsApp está te vencendo, não desinstale ele não, vença ele. O Facebook, o TikTok, eu não sei, que hoje é a doença do momento. Vença, senão você vai ser vencido e o seu final não vai ser muito legal. Preste atenção então a partir do versículo 10 de Marcos 14. Judas Iscariote, um dos 12, a hora que ele vê a cena do perfume derramado sobre Jesus, ele sai dali. Então Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para entregar Jesus. Já estava no coração dele: eu vou entregar esse cara. Verso 11, os sacerdotes, eles ouvindo isso, se alegraram e lhe prometeram dinheiro. Neste tempo, buscava Judas uma ocasião para entregar Jesus. Você acha que foi coincidência os sacerdotes oferecer dinheiro para o Judas? Por que não ofereceu mulher? Porque não era a fraqueza dele. Satanás usou o sacerdote para oferecer Judas justamente aquilo que ele gostava. É assim que ele faz. Lembra que eu li lá contigo em Tiago, capítulo 1? Que ninguém é tentado por Deus, que Deus não tenta ninguém, mas cada um é tentado pelos seus próprios desejos. O que você gosta? O que você deseja? É isso que vai ser oferecido para você, mas você não é obrigado a aceitar. O problema aqui não foi o dinheiro oferecido, é a intenção do coração. E Judas, um dos 12, saindo daquele ambiente de adoração, do perfume, de culto, ele sai daquele ambiente de adoração, e quem tirou ele de lá? Os desejos dele tirou ele de lá. Foi ter com os principais sacerdotes com o propósito de entregar Jesus. Gente, está na sua Bíblia, eu estou lendo Marcos 14, verso 10 e verso 11. Eles ouvindo isso se alegraram. Você veio entregar ele? Mas quando você lê essa mesma passagem, deixa eu ver se eu acho aqui, é Mateus 26, deixa eu ver se eu acho com vocês, porque eu estou com a outra Bíblia aqui, eu estou com duas Bíblias. Mateus 26, deixa eu ver se eu acho aqui, é a mesma passagem, ungido, ao pacto da traição, versículo 14 também. Aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ao encontro dos chefes, dos sacerdotes, e lhe propôs: o que vocês querem me dar para que eu entregue ele a vocês? Eu estou lendo Mateus 26, verso 14. Ele vai até os caras e pergunta: o que vocês querem me dar para que eu entregue eles? Olha o versículo 15: o que vocês querem me dar caso eu entregue?
e lhe prometeram dinheiro. Sabe o que o Satanás vai oferecer para você? Aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Não é que você vai trair Jesus, mas todos os dias são oferecidas situações para nós. Cabe a mim dizer sim ou não. Eu não quero. Vocês compreendem? Qual que foi o final de Judas? Não achou lugar para arrependimento. Remorso sim, chorou. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia. Ele não mudou. 3 anos e meio andando ao lado de Jesus, não permitiu a palavra penetrar nele. Fez milagres, libertou pessoas, curou enfermos, mas ele mesmo continuava a mesma pessoa. Eu acho que só esse episódio é suficiente. Outro dia eu falo de outro episódio, já tem 20 minutos e 50 segundos de ministração. Eu ia falar de um outro personagem, mas não tem necessidade. Reflita sobre esta palavra. Eu sou o pastor Everaldo Nunes. Se você quiser dar uma força na minha rede social, é Everaldo Moriá com H no final, Instagram, você pode me seguir lá. E tem também o YouTube. Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, e obrigado, irmã Rúbia, por esta rica e maravilhosa oportunidade. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.